Kraken, o monstro real que inspirou lendas. Nas regiões mais profundas e inexploradas do planeta, existe um mundo onde a luz do sol nunca chega e a pressão é capaz de esmagar qualquer ser vivo despreparado. Um ambiente silencioso, escuro e extremamente hostil, onde criaturas desconhecidas dominam cada centímetro do oceano. Durante séculos, marinheiros relataram encontros com algo gigantesco, uma presença que surgia das sombras e desaparecia sem deixar rastros no mar profundo e escuro. Essas histórias descreviam uma criatura colossal, com tentáculos imensos que emergiam da água e envolviam embarcações inteiras. Navios sendo puxados para o fundo, homens desaparecendo sem explicação e mares que pareciam entrar em ebulição antes do ataque. Esse monstro ficou conhecido como Kraken, uma lenda que atravessou gerações e se espalhou por diferentes culturas marítimas ao redor do mundo, com relatos semelhantes e assustadores. Por muito tempo, o Kraken foi tratado como apenas um mito, fruto da imaginação de marinheiros assustados diante da imensidão do oceano. Mas conforme a ciência avançou e começamos a explorar melhor as profundezas marinhas, descobrimos criaturas reais que mudaram completamente essa percepção. Seres gigantescos, com características impressionantes, capazes de inspirar exatamente as histórias que antes pareciam impossíveis. Entre essas criaturas, destacam-se as lulas gigantes e as ainda mais misteriosas lulas colossais. Esses animais pertencem ao grupo dos cefalópodes e são conhecidos por sua inteligência, força e adaptação extrema ao ambiente profundo. Vivendo em regiões onde quase nenhum ser humano já chegou, elas permanecem como um dos maiores mistérios da biologia marinha até os dias atuais e continuam sendo raramente observadas vivas. As lulas gigantes podem atingir tamanhos impressionantes, ultrapassando 10 metros de comprimento, enquanto a lula colossal pode ser ainda mais robusta e pesada. Seus olhos são os maiores do reino animal, capazes de detectar movimentos mínimos na escuridão absoluta do oceano. Essa adaptação permite que elas sobrevivam em um ambiente onde a luz praticamente não existe, e qualquer vantagem sensorial pode significar a diferença entre viver ou morrer. Mas o que realmente chama a atenção nessas criaturas não é apenas o tamanho, e sim suas armas naturais. Seus tentáculos são equipados com ventosas extremamente fortes e, no caso da lula colossal, ganchos afiados que podem girar e prender presas com facilidade. Essas estruturas permitem capturar animais grandes e lutar contra predadores poderosos nas profundezas do oceano sem qualquer tipo de ajuda externa. Um dos maiores inimigos naturais dessas criaturas é o cachalote, um dos maiores predadores do oceano. Marcas profundas encontradas na pele desses gigantes revelam batalhas intensas que acontecem nas profundezas. Essas cicatrizes são evidências reais de confrontos entre dois dos maiores e mais poderosos habitantes do planeta, travando lutas silenciosas longe da superfície e dos olhos humanos. Imagine um confronto em completa escuridão, a centenas ou até milhares de metros abaixo da superfície. De um lado, o cachalote, usando seu poderoso sonar para localizar a presa. Do outro, a lula colossal, utilizando seus tentáculos e ganchos para se defender e atacar. Esse tipo de batalha representa um dos cenários mais extremos e impressionantes da natureza, ocorrendo em um ambiente onde quase nada é conhecido. O ambiente onde essas criaturas vivem é um dos mais hostis do planeta. A pressão é esmagadora, a temperatura é extremamente baixa e a ausência de luz cria um cenário completamente diferente de tudo que conhecemos na superfície. Mesmo assim, a vida não apenas existe ali, mas prospera de formas surpreendentes, com adaptações únicas e estratégias de sobrevivência extremamente eficientes. Criaturas bioluminescentes iluminam o caminho no escuro, produzindo sua própria luz para atrair presas ou se comunicar. Outras desenvolveram corpos quase invisíveis ou formas assustadoras que parecem ter saído de um pesadelo. Nesse ambiente extremo, cada espécie evoluiu de maneira única, criando um ecossistema complexo e ainda pouco compreendido pela ciência moderna até os dias atuais. Apesar de todo o conhecimento adquirido até hoje, exploramos menos de 10% dos oceanos do planeta.
Isso significa que a grande maioria das espécies marinhas ainda é desconhecida. Novas criaturas são descobertas todos os anos, algumas delas com características surpreendentes, reforçando a ideia de que ainda há muito a ser revelado nas profundezas dos mares. Diante disso, surge uma pergunta inevitável. O Kraken foi apenas uma interpretação exagerada dessas criaturas reais? Ou ainda, existe algo maior, mais misterioso e completamente desconhecido, vivendo nas regiões mais profundas do oceano? Essa dúvida continua alimentando a imaginação de cientistas e exploradores, mantendo viva uma das maiores lendas da história marítima. Além do tamanho impressionante, essas criaturas possuem um nível de inteligência que surpreende os cientistas. Cefalópodes são conhecidos por resolver problemas, reconhecer padrões e até demonstrar comportamentos estratégicos durante a caça. Essa inteligência, combinada com força e adaptação ao ambiente extremo, transforma essas lulas em predadores altamente eficientes nas profundezas do oceano desconhecido e ainda pouco explorado pelo ser humano. Algumas espécies possuem a capacidade de mudar de cor e textura quase instantaneamente, utilizando células especiais chamadas cromatóforos. Esse mecanismo permite camuflagem perfeita, confundindo predadores e presas. Em um ambiente onde a luz é escassa, essa habilidade pode ser decisiva para sobreviver. Imagine uma criatura gigante que pode desaparecer diante dos seus olhos em segundos, simplesmente se misturando com o ambiente ao redor. Outro fator impressionante é sua capacidade de regeneração. Assim como outros cefalópodes, essas criaturas podem recuperar partes do corpo danificadas ao longo do tempo. Isso aumenta suas chances de sobrevivência em um ambiente onde confrontos são frequentes. Além disso, sua flexibilidade corporal permite que passem por espaços extremamente estreitos, mesmo sendo criaturas de grande porte e aparência intimidadora. Apesar de toda essa imponência, essas criaturas raramente entram em contato com humanos. A maioria dos registros ocorre quando indivíduos mortos aparecem na superfície ou são encontrados presos em redes de pesca. Isso reforça o quanto ainda sabemos pouco sobre seu comportamento natural. A observação direta em seu habitat ainda é extremamente limitada. Devido às condições extremas das profundezas oceânicas, relatos modernos continuam surgindo, alguns deles envolvendo pescadores e mergulhadores, que afirmam ter visto formas gigantescas se movendo abaixo de suas embarcações. Embora muitos desses relatos não possam ser comprovados, eles mantêm viva a ideia de que ainda existem criaturas desconhecidas habitando as regiões mais profundas do planeta, longe da tecnologia e da exploração humana constante. O avanço da tecnologia, como submersíveis e drones submarinos, tem permitido novas descobertas nas últimas décadas. Imagens raras de lulas gigantes vivas começaram a surgir, revelando comportamentos nunca antes observados. Mesmo assim, essas aparições são extremamente raras, o que aumenta ainda mais o mistério em torno dessas criaturas e reforça sua ligação com as antigas lendas do Kraken. Outro ponto que chama a atenção é a velocidade com que essas criaturas podem se mover quando necessário. Apesar de parecerem lentas em registros visuais, elas são capazes de ataques rápidos e precisos. Utilizando propulsão por jato, conseguem escapar de predadores ou capturar presas em frações de segundos, tornando-se ainda mais perigosas dentro de seu ambiente natural extremamente competitivo. A alimentação dessas criaturas inclui peixes grandes, outras lulas e diversos organismos das profundezas. Seu bico, semelhante ao de um papagaio, é extremamente forte e capaz de cortar carne com facilidade. Esse detalhe reforça sua posição como predadores de topo em seu ambiente. Mesmo sem serem vistas com frequência, sua presença impacta diretamente o equilíbrio da cadeia alimentar marinha profunda. As mudanças climáticas e a ação humana também começam a afetar essas regiões profundas, mesmo que de forma indireta. Alterações na temperatura dos oceanos e na distribuição de alimentos podem impactar o comportamento dessas espécies. A poluição, inclusive em grandes profundidades, já foi registrada, mostrando que nem mesmo os ambientes mais isolados do planeta estão completamente protegidos da influência humana. Mesmo com tantos avanços científicos,
ainda estamos longe de compreender completamente o que existe nas profundezas dos oceanos. Cada nova expedição revela algo inesperado, alimentando a curiosidade e o fascínio por esse ambiente desconhecido. O Kraken, nesse contexto, deixa de ser apenas um monstro lendário e passa a representar tudo aquilo que ainda não conseguimos explicar. A ideia de uma criatura gigante escondida nas profundezas pode parecer assustadora, mas também desperta um senso de admiração. O oceano é um dos últimos grandes territórios inexplorados da Terra, e sua vastidão garante que mistérios ainda existam. Talvez o Kraken nunca tenha sido exatamente como descrito nas histórias, mas sua essência continua viva nas criaturas reais que habitam o fundo do mar. Essas criaturas representam muito mais do que medo ou perigo. Elas simbolizam o desconhecido, o poder da natureza e os limites da nossa compreensão. Cada descoberta nos aproxima um pouco mais da verdade, mas também revela o quanto ainda precisamos aprender. O oceano continua guardando segredos que desafiam a ciência e alimentam a imaginação humana há séculos. Ao longo da história, o Kraken foi retratado como uma força destruidora, um monstro capaz de emergir das profundezas e arrastar tudo consigo. No entanto, ao analisarmos as evidências modernas, percebemos que a realidade pode ser ainda mais fascinante. Criaturas gigantes realmente existem, vivendo em silêncio absoluto, longe da superfície, onde poucos seres humanos já conseguiram chegar com segurança. Esses gigantes das profundezas não são apenas sobreviventes, mas verdadeiros especialistas em adaptação. Cada aspecto de seu corpo foi moldado pela necessidade de resistir a um ambiente extremo. Da pressão esmagadora à ausência total de luz, tudo contribuiu para a criação de seres únicos, com habilidades que desafiam nossa compreensão e mostram o quão diversa pode ser a vida no planeta Terra. O mais intrigante é que, mesmo com toda a tecnologia disponível atualmente, ainda sabemos muito pouco sobre essas criaturas. Muitas perguntas permanecem sem resposta. Quantas realmente existem? Qual o tamanho máximo que podem atingir? E mais importante, será que existem espécies ainda maiores, escondidas em regiões que nunca foram exploradas pelo ser humano? O oceano profundo continua sendo um dos maiores mistérios da Terra. Enquanto exploramos outros planetas e enviamos sondas para o espaço, grande parte do nosso próprio planeta permanece desconhecida. Isso nos faz refletir sobre o quanto ainda temos a descobrir aqui mesmo, sob as águas que cobrem a maior parte da superfície terrestre, em silêncio absoluto e constante. Talvez o Kraken nunca tenha sido exatamente como as histórias antigas descrevem, mas isso não diminui sua importância. Pelo contrário, ele representa o medo do desconhecido, a curiosidade humana e o fascínio por aquilo que está além do nosso alcance. Cada lenda carrega um fragmento de verdade, e no caso do Kraken, essa verdade pode ser mais real do que imaginamos. Nas profundezas do oceano, onde a luz não chega e o silêncio domina, criaturas gigantes continuam sua existência longe de qualquer observação constante. Elas caçam, sobrevivem e evoluem em um ambiente que permanece praticamente intocado. Esse mundo oculto guarda segredos que talvez nunca sejam completamente revelados, mantendo viva a essência das lendas marítimas, e talvez seja exatamente isso que torna tudo ainda mais fascinante. A ideia de que ainda existem mistérios reais no planeta, esperando para serem descobertos. O Kraken, nesse sentido, deixa de ser apenas uma história assustadora e passa a simbolizar tudo aquilo que ainda não compreendemos sobre o oceano e sobre a própria vida em ambientes extremos. À medida que novas tecnologias surgem e a exploração avança, podemos estar cada vez mais próximos de respostas. No entanto, cada descoberta também traz novas perguntas, ampliando ainda mais o campo do desconhecido. O oceano não entrega seus segredos facilmente, e talvez nunca entregue todos eles completamente ao conhecimento humano. Enquanto isso, as profundezas continuam vivas, pulsando com formas de vida que desafiam nossa imaginação. Criaturas que parecem saídas de histórias de ficção, mas que são completamente reais. Esse contraste entre mito e realidade é o que mantém o Kraken vivo até hoje, não como um monstro isolado, mas como um símbolo do desconhecido. Seja como lenda ou inspiração científica, o Kraken permanece como uma das histórias mais poderosas
já contadas sobre o oceano. Ele representa o limite entre o que sabemos e o que ainda está escondido, e talvez no futuro possamos finalmente descobrir até onde essa história realmente chega nas profundezas ainda inexploradas do planeta. Se você quer continuar explorando os maiores mistérios do oceano e descobrir criaturas que parecem impossíveis, esse é apenas o começo. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sino para não perder nenhum documentário. Porque nas próximas histórias, vamos mergulhar ainda mais fundo em um mundo onde a realidade pode ser mais assustadora do que qualquer lenda já criada.